Segundo bloco do Sabatina desta semana, nós estamos discutindo a mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Pedro, essas chuvas que ocorreram entre ontem e hoje pela manhã, elas ajudam ou atrapalham? Eu diria que mais ajuda do que atrapalha, né? Porque o que preocupa mais na situação que o rio está hoje, com o grau de poluição, com o nível baixo que ele está, aquela chuvarada rápida, aquela chuva de verão, é mais preocupante do que essa, porque aquela lá vem, ela lava tudo de uma vez só e leva. Então vai uma carga orgânica expressiva para dentro do rio. Sim. Então essa é mais preocupante. Agora essa que como está ocorrendo agora, que é uma chuva calma, então assim, ela vai aumentando o nível, aos poucos ela vai diluindo, vai levando, então ela, não que não seja preocupante, mas é muito menos do que aquela chuvarada que ocorreu nos dias anteriores às mortandades, que aconteceu essas pancadas de chuva. Então lavou os arroios poluídos, os esgotos poluídos, levou tudo dentro do rio de uma vez só. Quanto à questão da situação do rio, que nós estávamos conversando antes, eu diria assim, o rio dos Sinos, o rio dos Sinos no geral e os arroios estão há muito tempo numa situação de limite. Então, olha assim, os municípios hoje estão trabalhando para o tratamento de esgoto, sim, mas há muito tempo já que esses arroios e rios vêm numa situação limite. Esse tratamento, daqui a pouco, ele está um pouco tardio? Demora um pouco, dizendo assim que demora um pouco, né? Porque precisou vir essas mortandades para muita coisa, sabe, vir à tona e o pessoal acordar. Mas assim, os rios hoje estão na situação limite. Por que ocorre essa mortandade? Que a gente, digamos assim, esses dias até uma pessoa nos disse assim, mas essa poluição veio há anos e nunca houve mortandade. É que, como eu disse assim, o rio está no limite. Então, se ocorrer alguma coisa a mais, além da situação atual, é que ocorre a mortandade. Ainda que pequena, não é? Isso. Então, ocorre. Sim, né? Mas é que nem se o copo está cheio, uma gota a mais vai vazar. Vai transbordar. Então, assim, se ele está no limite de poluição, aí há uma estiagem, acumula uma carga orgânica em arroios e em tubulações. Aí vem uma chuva rápida, leva essa carga ao máximo para dentro do rio, quer dizer, extrapola, ocasiona as mortandades. Se houver um vazamento de uma extração de tratamento, é a questão que o promotor está falando da carga orgânica. Parece que quando a gente diz assim, que o problema do rio é a carga orgânica, parece que está se falando só do esgoto doméstico. Não, porque uma estação de tratamento de uma empresa, dependendo, vamos citar um exemplo, não que seja, está um exemplo assim, um curtume. A maioria da questão do tratamento do curtume seria orgânico. Aquilo, se for para o rio, direto, é uma carga orgânica que vai para o rio, não necessariamente é o esgoto doméstico. Tem muito produto defensivo que usa organoclorado, então existe uma parte orgânica no próprio defensivo que se vai para o rio, por ele ser um produto químico, ele faz, o consumo de oxigênio dele é muito maior do que o esgoto doméstico. Claro. Né? Então, assim, até promotor, em cima dessa questão que houve agora, desse último mortandade, eu não trouxe aqui por não ser um laudo conclusivo, mas um biólogo da Prefeitura de Novo Hamburgo fez uma coleta de peixes, mandou fazer uma análise, né? E foi constatado nos peixes manganês. Grande quantidade de manganês nos peixes. E o manganês, o que significa isso, Pedro? Manganês, sabidamente, ele é um produto usado nos defensivos agrícolas. Inclusive o glifosato, que é proibido. Então, o manganês é muito usado em produto defensivo agrícola. Sim, quer dizer que agora lavouras também estão sendo vilãs. Além das... Também. Não que seja, assim, até nem vou dizer que seja uma coisa proposital. Né? É que, por exemplo, assim, a lavoura nessa época, então, assim, a lavoura de soja, de milho, estão brotando, então é usado produto químico. De repente, algum agricultor né, pode ter feito uma aplicação de defensivo e como houve aquela chuva rápida, não teve a absorção natural da coisa, e aquela chuva rápida levou esse produto químico no rio. E o que isso causa no peixe? Esse animal ele não pode ficar com alguma sequela e transmitir isso para os seus descendentes? Ou então daqui a pouco carregar uma sequela até o fim da vida? Esse manganês vai ficar no corpo? Pode necessariamente, pode ficar sim. Né? Pode ocorrer essa falta de oxigênio na água, né? Que ocorreu a mortandade dos peixes, pela situação como ocorreu a morte dos peixes, que foi por agonia, por falta de oxigênio, mas também uma coisa que eles chamam muito que é a parte do peixe fica totalmente sem, como se fosse uma pessoa ficar sem noção. O peixe, se a gente observasse, o que acontecia? O peixe virava, descia, subia, quer dizer, fica completamente perdido também, como se estivesse tonto, né? Então, essa é uma coisa que um produto químico também causa no peixe. Então, assim, essa mortandade, eu diria assim, foi como o promotor disse antes, foi uma soma de fatores.
Como eu disse, o rio está no limite. Então, se houve, por um acaso, a gente não está afirmando, assim, não trouxe o laudo porque não é uma coisa conclusiva. Claro. Foi um laudo que foi feito em cima de uma análise rápida, né? Então, se constatou essa questão. Então, se houve essa condução, através dessa chuva, de algum produto químico usado em algum defensivo agrícola para dentro do rio, o que aconteceu? Estava no limite, entrou um pouquinho mais. Promotor, o que se pode se falar em termos de penalidades, por exemplo, tanto para o poder público quanto para o setor privado que descumprem as regras? Porque daqui a pouco empresas estão sujeitas e prefeituras também. Sim, sem dúvidas. A lei dos crimes ambientais, a lei da política nacional do meio ambiente, no campo civil, por exemplo, estabelece a responsabilidade objetiva, inclusive, do agente que tenha causado o dano no campo civil. Isso significa que a responsabilização independe da vontade de causar o dano, ou até mesmo da culpa de causar o dano. Depende exclusivamente da conduta, comissiva ou omissiva, ou seja, por ação ou por omissão, e a causação do resultado. No campo penal é um pouco diferente. No campo criminal é baseado no princípio da culpa, ou seja, é necessário provar dolo ou culpa para que seja imputada uma responsabilidade. Eu acho que o que torna o debate muito relevante, e me parece que esse tem sido o norte nos últimos dias, é não somente apurar os responsáveis, as responsabilidades, que é uma coisa necessária, que é uma coisa que está em andamento, seja pela Delegacia do Meio Ambiente recém-criada, seja pela Promotoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, mas, sobretudo, a adoção de medidas imediatas por quem de direito para evitar que o problema volte a acontecer. Né? E nesse sentido, eu vejo que existem boas iniciativas, como essa do consórcio Procinos, que é um dos eixos da proposta do Ministério Público, que o Ministério Público gostaria de fato de ver esse monitoramento em tempo real do rio, é uma das propostas que eu faço, da forma mais imediata possível. Se nós monitorarmos o rio em tempo real, em pontos estratégicos, em diversos pontos, eu sei que naquele momento um dos parâmetros foi alterado. Bom, eu reduzo o meu campo de fiscalização de toda a bacia hidrográfica exatamente para um rio contribuinte do Rio dos Sinos. Claro. É mais fácil de apurar a causa do problema. Além de apurar a causa do problema, eu posso estancá-la e posso também adotar uma medida, por exemplo, oxigenação da água. Eu posso adotar uma medida que venha a impedir um resultado danoso maior. Então, uma das propostas que o Ministério Público leva ao consórcio Procinos, aos prefeitos, aos órgãos ambientais do Estado, é exatamente buscar a efetivação dessa proposta que já está em andamento, no sentido de implantar o monitoramento em tempo real. Agora, nós temos que adotar outras medidas que se somam a essa carga poluidora. Veja o seguinte. Nós temos, por exemplo, investimos milhões de reais no Procinos, no Proguaíba, e construímos ali, ao lado da Freeway, uma estação de tratamento de esgotos, a chamada Eti-Cachoeirinha. Por incrível que pareça, essa estação de tratamento hoje, ela opera com 30% a 40% da sua capacidade instalada. E, no entanto, o Rio Gravataí está tão ou mais poluído do que o Rio dos Sinos. Onde é que está falhando a situação? Será que os municípios estão exercendo a sua obrigação de fiscalizar de uma forma efetiva, de uma forma eficaz? É porque muitas vezes nos parece o seguinte, que os empresários preferem correr o risco da penalidade, porque daqui a pouco a pena não é tão branda ou muitas vezes não se aplica, né? Por exemplo, no outro caso da mortandade de 2006 se apontou a responsabilidade, mas hoje ainda o empresário estaria solto ou não teria cumprido com a sua pena. Exatamente, esse é um problema estrutural, um problema que diz respeito às questões jurídicas
E realmente é isso que acontece. Hoje, há algumas empresas que não são a maioria, pelo contrário, são a maioria, que não querem se adequar, elas correm o risco porque sabem que estão trabalhando contra um Estado que tem as suas deficiências, que trabalha com escassez de recursos, contra uma fiscalização de uma maneira ampla que não é eficiente, contra um sistema judiciário que é demorado, que é desorganizado e contra uma legislação que é arcaica. Muitos falam que a legislação brasileira é avançada, eu discuto branda, isso. promotor? É branda, é muito branda, os instrumentos não são eficazes. Os instrumentos jurídicos de tutela ambiental não são eficazes e nós da área do direito, inclusive, repensamos, quando tratamos da teoria do ordenamento jurídico, repensamos o papel do direito na tutela do meio ambiente. É uma revisão necessária, é uma revisão que precisa ser feita. Tá certo. Antes de encerrar o bloco, Giovanni, como é que é a fiscalização das prefeituras? Assim, não sei se tu tens essa informação para nos trazer. Os municípios vão ou incentivam, de repente, empresas a implantarem mecanismos de tratamento de esgoto? A questão do incentivo eu não poderia te dizer. As secretarias de meio ambiente, sim, essas fiscalizam, né? Claro que a fiscalização é maior quando alguma coisa está prestes a acontecer ou tem acontecido. Claro. Né? Mas a fiscalização das prefeituras, claro que ela sempre existiu, vai continuar existindo. Na realidade, agora com esse novo projeto do Procinos, de monitoramento da bacia de forma integrada e em tempo real, vem para suprir essa lacuna. Porque existem prefeituras que não estão ligadas diretamente ao rio, né? Mas sim uma microbacia que vai desaguar no rio. Claro. Que aí também o grau de preocupação talvez não seja tão grande quanto, por exemplo, São Leopoldo, que necessita da água desse rio. E com o consórcio, sim, então ele vai ser, com a questão então do monitoramento em tempo real, sim, vai ser monitorada toda a bacia hidrográfica. Sim, vai facilitar. Então tá, este foi o segundo bloco do Sabatina dessa semana. Vamos a mais uma pausa nesta conversa e em seguida voltamos.